te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filho de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofa, lhe disse: és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas agora, depois de tudo isso, já se faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Eles foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele, então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lento para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés, passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Enquanto chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: ficai conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus,
Porém, desaparecendo da frente deles, então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou, apareceu para Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos vivendo hoje o terceiro domingo do tempo da Páscoa. Então, nós estamos fazendo esse caminho de aparições de Jesus, esse Jesus que se revela de uma forma insistente para que todos possam realmente reconhecer que Ele é um Deus vivo e ressuscitado. No Evangelho de hoje, fala desses dois discípulos, chamados discípulos de Emaús. Eles foram então para o acontecimento, né, da festa da Páscoa e todo aquele processo que aconteceu lá em Jerusalém. E eles ficaram então esperando que Jesus fosse ressuscitar e fazer então toda aquela obra que eles imaginavam que Jesus ia fazer lá no povo judeu. E eles então desanimou com o acontecimento, porque já fazia 3 dias e nada tinha acontecido, e eles iam voltando para Emaús. Então Jerusalém ficava num lugar alto, Emaús ficava numa planície, e eles vinham embora triste, desanimado. Na verdade, esse sentido de voltar para Emaús é voltar para a vida velha, voltar para aquele cotidiano. Quer dizer, aquela esperança da ressurreição já tinha no coração deles cessado. Imagina, amados, se Jesus não insiste. O lindo dessa liturgia de hoje é a insistência de Jesus, não só com os discípulos de Emaús, mas também com Maria Madalena, com Pedro, com João, com Tomé, e assim por diante conosco. Um Deus que insiste conosco. Se Ele não insistisse conosco, nós estávamos voltando também, talvez, por uma vida velha, e o desânimo sempre, muitas vezes, aproxima de nós, mas Jesus sempre nos impulsiona para que nós possamos realmente reconhecê-lo. E aí Jesus vai caminhando com eles. O lindo é isso, amados. Jesus, mesmo nos nossos desânimos da vida, mesmo nas nossas frustrações, mesmo nos momentos onde nós estamos sem inteligência, com muita lentidão para compreender, isso acontece conosco constantemente. E Jesus está sempre conosco, como estava nessa história desses discípulos de Emaús. E aí Jesus, ele faz de conta que ia para frente, aí eles falou, porque algumas histórias assim que a gente ouve falar, que lá nessa região escurecia muito rápido. E aí Jesus fez de conta que ia para frente, ele falou, fica conosco, já é tarde. E aí Jesus entrou e fez o gesto do partir o pão. É esse Deus eucarístico, é esse Deus presente na Eucaristia, aí eles reconhecem Jesus. Olha a diferença de quem não reconhece e de quem reconhece. Esses discípulos de Emaús, eles voltavam de Jerusalém, eles iam descendo. Descer sempre é mais fácil, não é? Eles desciam para Emaús de dia, mas estava cansado, estava desanimado, desesperançado. E aí quando eles reconhecem Jesus, eles se animam, volta à noite, subindo para Jerusalém. Entendeu? E vai lá anunciar que Jesus Cristo está ressuscitado. Então, queridos irmãos, para nossa reflexão,
O que nós precisamos nesse tempo de Páscoa? Nós precisamos ter essa convicção que Jesus está vivo. Nós temos um Deus vivo na nossa vida. Quando nós reconhecemos Jesus, a sua vida ressuscitada, nós também abrimos a nossa mente. A nossa capacidade de compreender é diferente. Por isso, amados, nós só vamos reconhecer Jesus no partir do pão, na necessidade dos nossos irmãos, na unidade. Entendeu? Então, esse é o sentido do tempo pascal. Nós precisamos abrir a nossa inteligência, muito lento. Nós muitas vezes somos muito devagar para compreender. Nós temos que compreender, não só falar de uma forma histórica que Jesus ressuscitou. Não, nós temos que viver essa ressurreição verdadeiramente como viveu os discípulos, porque nós temos um Deus que insiste conosco, é um Deus que caminha conosco. É só nós abrir o coração e entender que tem vida de Deus sendo derramada a cada dia na nossa vida, insistentemente, mesmo com as nossas fragilidades humanas, mesmo com a nossa lentidão, mesmo com a nossa falta de inteligência, de sentir a vida de Deus, esse Deus vivo no nosso meio. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, esse é o desejo do anúncio. O anúncio, quando nós temos convicção da vida de Jesus, que Jesus está vivo no nosso meio, nós abrimos a nossa inteligência. Jesus abre nossa inteligência, ele abre o nosso coração, ele tira de nós essa lentidão, que nós fica mais presos no mundo do que na graça santificadora dele. Então, que Deus possa nos ajudar, amados, a viver uma fé aonde realmente nós reconhecemos que Jesus ressuscitou. E reconhecendo que Jesus ressuscitou, nós damos testemunho da sua ressurreição com a nossa própria vida. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração, só Deus te basta.